Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Segunda a sexta, às 8h30 da noite, estamos aqui na sua TV e falamos sobre diversas áreas do direito, empreendedorismo, economia e saúde. Papo de empreendedorismo e o tema é atitude empresarial. O que falta nos líderes de hoje? Para falar sobre este tema, estamos recebendo o empresário Vitor Henrique Undermark. Muito obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Evanira, Amanda, muito obrigado pelo convite. Com certeza vai ser um papo muito agradável aí. Gratidão também a todos que estão assistindo a gente. Seja bem-vindo, Victor. E vem você aí de casa participar do nosso programa, enviando a tua pergunta ou comentário aqui pelo nosso WhatsApp 3029 80 80 para interagir com o nosso convidado. Fique aí que vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa pelo YouTube e Facebook e vocês podem assistir e compartilhar através destas plataformas. Victor, para começarmos o nosso papo de hoje, como ser um empreendedor de atitude? Então, Evanira, empreendedor de atitude é aquele cara que é inconformado, né? É o cara que, independente das situações, das demandas do dia a dia, é o cara que não se cansa, incansável, inconformado, que vai atrás, que busca soluções. É um solucionador de problemas nato, né? Então, um empreendedor de atitude é aquele que tira a bunda da cadeira, bem no português, se mexe e faz as coisas acontecerem. Como dizem, né? Tu quer ter problemas, torne-se um empreendedor. Torne-se um empreendedor. As pessoas têm muito aquela coisa, eu vou ser empreendedor, vou encher o bolso de dinheiro, né? Vem muitos desafios antes do retorno começar de fato a aparecer, né? O dinheiro, o retorno financeiro é uma consequência de um bom trabalho, de uma junção de boas pessoas também. Me diz uma coisa, quais são os principais problemas que tu vê mais nos líderes que tu atende? Então, tem uma empresa de treinamentos, né? A gente atende muito empresas aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, terceiro setor também. E independente da esfera de trabalho, independente de se é uma empresa privada, uma empresa pública, os maiores problemas que a gente sempre vê são problemas comportamentais. Né? A gente tem líderes que almejam resultados, que almejam uma produtividade, que querem um retorno do seu time, mas são líderes que não estão alinhados, né, em relação à mentalidade do que de fato é ser um grande empreendedor, né, respeitando as pessoas, aglutinando pessoas, né, criando uma cultura, um ecossistema à sua volta que vá trazer de fato resultados para todo mundo, né? Então esse é um dos maiores problemas que a gente vê, questão de comportamento. E como o mercado auxilia os empreendedores? Então, dá para se dizer que o mercado auxilia os empreendedores oferecendo problemas, né? Um bom empreendedor é aquele que de fato tira a bunda da cadeira e vai achar soluções, mas o mercado, ele te traz muitos desafios. Então, acho que o maior aprendizado mesmo que o mercado traz, a maior oportunidade que o mercado traz
para um empreendedor é oferecer-lhes desafios. Né? A concorrência são impostos, são tributos que estão sempre aumentando, são cada vez mais empresas do mesmo segmento sendo abertas, o que é uma coisa muito positiva. Né? Quando a gente tem concorrência, quando a gente tem outras empresas do mesmo ramo, a gente faz com que as empresas, os empreendedores precisem buscar novas soluções mais atrativas para o seu público final, né? E a partir daí a gente tem, de certo modo, uma oferta maior para os clientes e uma gama maior de produtos e serviços sendo ofertados. Pois então, veja que interessante o paradigma que a gente tem aqui. O Victor trouxe para nós que as melhores e maiores oportunidades que o empreendedor tem são exatamente os problemas enfrentados pelo empreendedor. É um paradigma isso. É um paradigma e justamente assim, acredito que com o dia a dia, né, de quem empreende, de quem gosta de empreender primeiramente, é entender, né, que o maior ganho que a gente tem são os desafios que aparecem. Porque, embora seja um paradigma, eu acho que a gente aprende muito mais com os erros que a gente comete no dia a dia nas nossas empresas, né? Veja bem, eu tenho uma empresa de treinamento, eu tenho uma escola de educação infantil também, tem vários negócios por aí. E tem problemas dentro das minhas empresas também, né? Então, eu também trago pessoas de empresas de treinamento de fora para me auxiliar. Muitas vezes, quando a gente está dentro, a gente está em loco da nossa empresa, a gente acaba não percebendo muito as coisas onde a gente precisa mudar. Né? Então, assim, os desafios são os maiores aprendizados. Certo. E aonde entra, então, a parte comportamental para os resultados das empresas? Então, como comentei anteriormente, né, o que eu mais vejo de problema nos líderes são as questões comportamentais. A gente ainda vê muito, com toda essa mudança de tecnologia, de mercado, de aumento de empresas, por aí a gente ainda vê muitos gestores, né, que tem aquele modelo de liderança vertical. Eu mando, você obedece, é assim que funciona e acabou. Né? Então, com certeza, essa questão comportamental é muito ligado ao resultado que hoje os empreendedores e as empresas têm. É muito difícil você ver uma empresa em que tem um gestor, em que tem um líder que aglutina pessoas, que agrega, que ouve seus colaboradores, que entende o mercado, que ouve seus clientes. É muito difícil vocês verem uma empresa assim dando errado. Mas é muito fácil você ver uma empresa que está em declínio ter gestores, né, que tem uma gestão vertical, que tem um comportamento não adequado, né, o coronelismo, como a gente fala, eu mando, vocês obedecem, assim funciona, eu sou o chefe. E acabou. Né? Então, assim, a parte comportamental é fundamental para a gente desenvolver nos gestores, para que a gente possa alcançar objetivos maiores. Excelente. E o que você diria que é fundamental, então, para se destacar como empreendedor, como líder no mercado? Ótima pergunta, né? Para se destacar como empreendedor, como líder no mercado, primeiramente a questão de ser e transparecer uma pessoa de atitude. Né? Então, assim, ter atitude não é simplesmente saber falar bem, né? Saber recepcionar bem os seus clientes, fazer uma boa proposta comercial, mas sim estar nos lugares certos, nos momentos certos, conhecer pessoas, fazer parcerias, né? E principalmente saber recomeçar do zero todas as vezes em que for preciso. Né? Então, assim, a humildade faz parte de tudo. Né? A primeira coisa para que a gente consiga se tornar um empreendedor notável, um empreendedor de atitude e que de fato sabe para que veio. Victor, podemos dizer que o que é exatamente um empreendedor de sucesso? Empreendedor de sucesso é aquele cara que faz o que ele gosta. Em primeiro lugar, acho que amar o que tu faz, amar a empresa que tu tem, amar as pessoas que estão à tua volta é o primeiro passo para te ter sucesso. Né? Ser uma pessoa de sucesso, a gente tem muitas vezes a ideia de que é aquela pessoa que, né, tem a conta cheia de dinheiro, tem o melhor carro, né, mora no melhor condomínio. Isso é só consequência, né, de algo que se constrói com o tempo. Mas eu acho que ter sucesso é fazer o que gosta, estar com as pessoas que gosta, ser uma pessoa correta, honesta, humilde. Isso sim já é ser um empreendedor de sucesso. Seja sendo um empreendedor único, sozinho, ou seja, né, tendo uma pequena, uma média empresa aí como a gente atende hoje, de até 300, 400, 500 colaboradores. É possível, então, identificar essas características nos empreendedores de sucesso, Com certeza. Consequência das suas atitudes. Muito bem. E como as pequenas e médias empresas podem se superar em momentos difíceis? Olha aí a pergunta de milhão. Então, a gente vem de um clichê que todo mundo fala hoje quando fala de negócio, que é a pandemia.
né? Um exemplo. E a gente sempre falei muito, depois também nos nossos treinamentos, foi um período em que a gente precisou trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então ali... como que a gente faz com que se destaque, né? Principalmente isso, a gente saber inovar, a gente saber aglutinar as pessoas, a gente saber quem contatar, a gente conseguir, de fato, fazer com que as pessoas entendam o nosso objetivo principal, né? Muitas vezes a gente não é muito claro dentro dos nossos negócios, das nossas propostas, principalmente para o nosso cliente interno, que são para os nossos colaboradores. Então, a gente conseguir estabelecer um objetivo, né, que seja comum a todos, uma cultura que seja comum a todas, é o primeiro passo aí, com certeza. Tu trazes vai aqui palavras de cultura, objetivos. Tu entendes que um planejamento estratégico que vai aglutinar tudo isso de cultura, de planejamento, seja imprescindível para uma empresa de sucesso? Sem dúvida imprescindível, porque assim, a gente vê muito, viu muito pós-pandemia, né, as pessoas sendo demitidas dos seus empregos, pegando a sua rescisão, abrindo suas empresas, seus negócios próprios, e a gente percebe que muitas vezes essas pessoas, elas nunca tiveram nenhuma experiência de empreendedorismo, né, e não buscaram também um pouco de conhecimento em relação a isso, né, então é fundamental a gente procurar, a gente tem acesso a muitas coisas gratuitas hoje, YouTube, conteúdos, né? Coloca lá como fazer um planejamento estratégico para minha empresa. É imprescindível para qualquer um que tenha uma meta, que tenha um objetivo, trabalhar com planejamento estratégico, porque envolve pessoas, envolve situações externas, envolve o cliente, envolve o mercado. Então não é sair fazendo a grosso modo, a gente tem que saber para onde a gente está indo. A gente percebe lá na Fortus, dentre tantos empreendedores, né, que têm ideias boas, e nós, como contadores, damos muita orientação sobre exatamente isso. Conhecer o seu mercado, se conhecer, definir seus objetivos, montar um mini plano de negócios, pelo menos, porque não basta ser um excelente técnico na sua área, naquilo que faz, mas sendo empreendedor, ele vai ser responsável por toda uma comunidade. Passa por ele mesmo, seus objetivos, por equipe, por fornecedores, mercado, enfim, envolve todo mundo, né? Evidente, Evanir, e outra coisa assim, muitas pessoas quando estão iniciando seus negócios, né, a ideia geralmente vem de uma coisa ou que gosta muito de fazer, ou que todo mundo fala, tu sempre fez isso bem, por que tu não abre o teu negócio? Ou por uma situação em que ela gosta de consumir um produto ou um serviço que ela gosta de consumir. E muitas vezes acaba que ela acredita que todo mundo pensa da mesma forma que ela. Eu gosto de copos transparentes assim, eu vou vender copo agora. Mas é uma particularidade minha, eu preciso entender também que tem outras pessoas além de mim em relação àquilo. Então, ser estratégico, pensar, calcular e organizar para entender se o cliente realmente vai aceitar aquele produto ou aquele serviço ali como uma necessidade, né? Eu tenho uma pergunta para ti agora que eu tenho certeza que vai colocar muitas pessoas para pensar, mas qual é a diferença de chefe para líder? Poxa vida, e a gente vê muito em relação a isso, né? A diferença de chefe para líder. Chefe é, como a gente falou anteriormente, aquele modelo mais do coronelismo, né? Eu dito as regras, eu tenho experiência aqui, eu sou o cara formado, o meu currículo é o melhor. E assim que a gente vai fazer, tu não pode te atrasar, tu não pode, né, muda teu cabelo, muda tua roupa, assim não funciona. Então é aquele cara que é o ditador, ele vai ditar as regras de como ele quer na empresa dele. Evidente que quando a gente é dono de uma empresa, a gente tem que ter as regras, a gente tem que ter disciplina, mas chefe é aquele cara que ele não sabe se comunicar, ele não é um cara muito humanizado, ele é um cara mais, né, reto, certeiro. Muitas vezes por perfil de natureza, outras vezes por questão comportamental também, mas esse é o cara que é chefe. Líder é aquele cara que ouve seus colaboradores, que ouve seus colegas, que ouve seus sócios, que senta e diz assim, olha só, de repente a gente precisa melhorar o teu marketing pessoal, me diz uma coisa, o que tu pensou? Né? Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode melhorar ainda mais a roupa que tu está usando hoje? Né? Então, assim, são maneiras de se colocar, de se posicionar. O líder é aquele que pensa primeiramente na sua equipe para depois pensar no seu negócio. Porque, veja bem, se a equipe não está legal, se a equipe não está bem, quem dirá o negócio? Né? Quem faz a empresa são os integrantes dela. Excelente. E qual é a mentalidade que deve ter, então, quem está começando aí na sua jornada de empreendedor? Principalmente entender que não é um trabalho fácil.
né? Empreender tem seus desafios, tem que gostar de resolver problema, tem que ir com a mentalidade de que é uma coisa que vai trazer satisfação a médio e longo prazo, né? No início traz problema, traz desafio, a gente precisa mudar e remudar o planejamento estratégico diversas vezes, às vezes dentro de uma semana mesmo, né? Então, assim, mas com a mentalidade de que tem que trabalhar, tem que fazer acontecer, tem que se mexer, tem que aglutinar pessoas, tem que fazer networking, então, assim, tem que gostar de se relacionar. Vai preparado, vai com confiança que no final dá certo. Chegamos então ao finalzinho do nosso primeiro bloco, vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com um papo certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho o nosso intervalo? Então agora eu quero aproveitar e te convidar para nos seguir nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, estamos em praticamente todos os canais. E falando em canais, os digitais também, viu? O nosso programa está passando aí na NET, na Claro, na Vivo e na Tubarão. Victor, quais as principais barreiras você já enfrentou no mundo dos negócios? Então, Evanir, foram vários, né? Eu empreendo aí desde os meus 14 anos de idade, quando comecei a trabalhar. Minha mãe tinha uma padaria, comecei a trabalhar inicialmente com ela ali. Aos 16 anos, me emancipei, me tornei sócio. Comandava aos 16 anos uma equipe de 18 colaboradores, né? Então, é evidente que há tanto tempo e tão novo aquela época, várias barreiras já se passaram pela minha trajetória. Mas não posso deixar de destacar, mesmo sendo um clichê, o período da pandemia, né? A maior parte dos meus negócios dependiam de atividade presencial, né? E a gente ficou 1 ano e pouco, mais ou menos, com as portas fechadas, sem os treinamentos presenciais, a escola sem a presença dos alunos, né? Então a gente foi de uma receita bem relevante ao caixa zero da empresa, né? Então a principal barreira foi a pandemia, mas com todas essas coisas que a gente já falou aqui no início, né? Quando a gente retornou, a gente abriu as portas das empresas. Uma delas ali nos primeiros 8 meses já tinha faturado quase 700 mil reais, né? Após a sua abertura. Isso graças a uma equipe maravilhosa que a gente tem, graças a gente ter uma força grande de trabalho, a gente sentar, conversar, todo mundo se abraçar juntos, né? E fazer com que as coisas aconteçam. Eu acho que essas barreiras também vêm como um aprendizado para que a gente saiba quem são as pessoas que de fato estão do lado da gente, né? Quem são as pessoas que realmente compram, vestem a camisa e compram o sonho conosco, né? Então, assim, a pandemia com certeza foi, sem dúvida, né, a maior barreira que enfrentei até hoje, aí, mas graças a Deus com muito sucesso e muito trabalho. Eu gosto muito desses depoimentos porque, no caso, como o Victor, ele é um empreendedor, ele traz, né, para o nosso programa a realidade de como realmente acontece. Muitas pessoas aqui também começaram cedo, passaram, né, pela pandemia e conseguiram vencer. Então, esse teu depoimento foi muito relevante. Quero te agradecer por ele. Inclusive, eu quero te perguntar nos teus treinamentos, quais são os principais temas abordados ou o que os teus clientes pedem mais para saber? Então, a maior demanda da nossa empresa de treinamentos hoje, principalmente empresa privada, quando chamam a gente, é vislumbrando um aumento financeiro, né? Toda empresa precisa de um financeiro, toda empresa precisa de caixa. Evidente que o objetivo principal da engrenagem da empresa é gerar lucro, né? Independente dos objetivos que existem por trás disso. E com base nisso, a gente faz um trabalho de briefing, né, com os gestores, a gente é chamado, a gente busca entender um pouco o funcionamento da empresa, a gente tem mais ou menos 3 ou 4 encontros de briefing, a gente trabalha desde a parte comportamental, parte de planejamento estratégico, parte comercial, parte de vendas, né? Então são diversos modelos de treinamentos
que são feitos especialmente para cada cliente. Então, nunca vai acontecer um treinamento que seja igual ao outro, né? Semelhante pela metodologia, pelo fato de que sou eu quem facilita os treinamentos, né? Mas nós temos uma equipe de psicólogos que montam todos os treinamentos, então é uma equipe de 9 pessoas aí que auxiliam nesse processo de criação de um treinamento personalizado para cada empresa. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. No que o empreendedor de atitude deve se basear? Principalmente na ideia de que ele precisa ser o fazedor da empresa. E ao mesmo tempo em que ele é o fazedor, ele tem que entender que ele não é a pessoa que deve estar sempre no operacional. Né? Porque muitos empreendedores hoje estão ali, né? Queimou uma lâmpada do teu estúdio aqui, por exemplo, Evanir. Vou ali, o Evanir vai lá, vai trocar a lâmpada. Daqui a pouco faltou papel higiênico no banheiro, o Evanir vai lá, vai colocar o papel higiênico no banheiro. E daí o Evanir, que é o dono, o proprietário, o CEO da empresa, ele acaba sendo quem está fazendo coisas operacionais e está esquecendo da visão do negócio, de fazer reuniões comerciais, de buscar parcerias, né? de buscar fazer com que a empresa cresça. Né? Então, pensamos em um navio. Né? O Evanir deve ser aquele cara que está lá em cima no topo enxergando todo o mar à volta, o mar de oportunidades que tem dentro dos negócios. Então, tem que se basear na ideia de que tem que ser o cara que tem que estar sempre focado para fora. Para dentro ter pessoas de confiança que vão tocar o negócio e tu vai poder supervisar, mas tem que estar olhando para fora. Excelente esse seu depoimento. Já que eu fui usado de exemplo, eu vou dar a minha opinião também, não é? Eu entendo que o empreendedor, muitas vezes, inicia o seu empreendimento, não é, com a sua técnica. E todas as falas aqui do Victor remetem à necessidade de conhecer as diversas áreas da gestão de negócio, mercado, enfim. Mas o que eu digo é que, muitas vezes, ter junto a si, como no meu caso eu tenho um sócio, João Custódio, João Custódio, ele é muito voltado para a área comercial e administrativa, eu fico com a área técnica, também olhando o mercado, mas na área técnica. Então, se associar a pessoas com conhecimentos complementares, né, Victor? Concordas comigo? Com certeza, a gente sempre tem que buscar ter uma equipe que seja heterogênea, né? Eu sou o cara que, por exemplo, eu tenho... minhas formações são todas na área da psicologia, mas eu tenho psicólogos na minha equipe. Né? Então, assim, também preciso entendo grandemente na parte comercial, mas eu tenho pessoas que vendem esse serviço para mim. Então, eu tenho que ser o cara que entende de tudo, até para que eu possa treinar, para que eu possa dar a diretriz, para que eu possa cobrar também, porque mesmo sendo líder, a gente deve, né, cobrar dos seus colaboradores. Mas eu não preciso ser o especialista. Eu tenho que ser especialista no meu serviço, na maneira como eu o vendo, na maneira como eu mostro ele para as pessoas, para o mundo, e tem que ser o cara visionário. Dificilmente o cara visionário, o cara que faz o negócio crescer, é o cara que está focado lá na especialidade. Né? Eu tenho um time que é muito melhor do que eu, abaixo de mim. Excelente. Victor, eu tenho uma pergunta para fazer e até quero aproveitar e pedir a atenção aí de vocês que estão nos assistindo. Uma pergunta quase de milhões, realmente, hein? Mas como liderar pessoas que pensam diferentes dentro de uma equipe? Então, Amanda, vejamos, vou dar um breve exemplo, tá? A gente tem, de um lado, Joãozinho, de outro lado, Mariazinha. Joãozinho foi criado por uma família de classe alta, tem seu quarto separado ali, individual, cheio dos carrinhos da Hot Wheels, pista, cama maravilhosa, ar-condicionado no quarto, pai e mãe que se amam, família grande, sempre reunida. De outro lado, temos Mariazinha, né? Filha de mãe solteira, empregada doméstica, ganha uma renda de R$1.000 por mês, mora na periferia, vê o pai agredir, o namorado agredir a mãe. Enfim, essas duas crianças, elas têm com certeza uma visão diferente de vida. Uma visão diferente do que é o dinheiro, uma visão diferente do que é o amor, uma visão diferente do que são as relações. E essas pessoas, em algum momento, elas vão se juntar dentro de uma escola, dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, e elas vão precisar dar certo. Aquele sistema, aquela relação vai precisar funcionar, a engrenagem vai precisar girar. Né? Então, dentro da empresa, é isso. Nós temos 1, 2, 5, 15, 20, 50 colaboradores. Cada um vem de uma história diferente, cada um tem uma cultura diferente, cada um pensa de forma diferente. E não existe técnica e ferramenta melhor para que a gente tenha uma facilidade em unir essas pessoas do que a escuta. Quando tu é um gestor que tu escuta as pessoas, tu vai saber nitidamente como conduzir.
né? E é aquela escuta ativa, é escutar com o coração, é acolher as pessoas que estão ali, porque muitas vezes é aquela pessoa que é mais reativa no trabalho, aquela pessoa que geralmente puxa mais confusão, tem alguma coisa, alguma dor ali que está precisando ser curada, né? Então é aquele cara que tem que sentar assim, no que eu posso te ajudar? Né? Não é o cara que vai chegar e vai apontar e vai dizer assim, ó, teu comportamento não gosta, tá divertido, na próxima, justa causa. Tem que ser o cara que vai sentar, que vai escutar todos, vai entender quais são as necessidades pessoais de cada um e, com certeza, escutar é o primeiro e o melhor passo para que isso aconteça. Excelente. Maravilha! E qual é o pontapé inicial que as pessoas devem dar antes de iniciar o seu negócio? Então, antes de iniciar o seu negócio, principalmente colocar no papel. Quanto de dinheiro eu tenho, o que eu preciso, para onde eu vou, qual que é o meu objetivo, que negócio que eu quero, qual que é o nicho. Colocar todas essas perguntas, né? Até depois quem quiser procurar o Instagram ali, me mandar um direct lá, eu mando essas perguntas, tem um material bem bacana para auxiliar o pessoal se for esse caso. Mas assim, internet, Google, coloca tudo no papel, especificamente quais são os passos, quais são os objetivos, o que tu quer, em quanto tempo quer retornar esse dinheiro, como que tu vai fazer. Né? Então, assim, sempre papel e caneta. Tem computador, tem celular, mas papel e caneta ali, né? Atividade motora, neuromuscular, é o que faz com que, de fato, a gente consiga enxergar melhor as coisas que a gente quer dali para frente. Sem achismo, sem sonhos. Sem achismo, sem sonhos. O empreendedor não trabalha com sonhos. Ele tem um sonho, mas torna uma realidade. Exatamente. O sonho, eu acho que é o motivo principal para quem empreende. Mas tem que tornar realidade. Mas tem que tornar realidade. Para tornar realidade, não pode sonhar muito. Tem que estar com o pé no chão também. Temos mais uns 3 minutinhos de programa e eu queria te perguntar sobre o profissional que sai da graduação. Como ele pode se posicionar, então, no mercado de trabalho? Então, Amanda, a cultura, né, do nosso país nas graduações preparam pessoas formadas com diploma para serem empregados, né? Então, assim, a gente não forma empreendedores dentro das nossas universidades, infelizmente, né? Numa faculdade de odontologia, de medicina, de matemática, de música que seja, né? Não existe uma cadeira dentro da faculdade que te ensine a ser empreendedor, né? De fato, ser empreendedor é muito na prática, né? Eu desenvolvi o meu método através de todos os erros que eu cometi, os meus colegas, os meus parceiros de trabalho, todos que eu conheço, né, foram posterior, foi na prática. Então, o profissional que está saindo da graduação, primeira coisa, busca alguém que para ti seja referência no teu nicho, né? Busca alguém que para ti seja um exemplo que tu queira seguir de profissional, por exemplo. Manda uma mensagem pro cara, dizer, ó, posso passar uma semana aí na tua empresa? Eu tô saindo da faculdade, assim, não cobro nada, quero trabalhar, quero aprender, né? Cerque-se dos melhores, cerque-se de pessoas que estejam mais próximo daquilo que tu sonha para ti, para tua carreira, né? Com certeza essas pessoas terão lições valiosíssimas para passar para vocês. Muito bem, nós temos 2 minutinhos, na verdade 1. Eu gostaria que você desse dicas para quem está nos assistindo, então, de empreendedorismo. Então, dicas de empreendedorismo, a primeira coisa, né? Seja uma pessoa que respeite os outros, seja uma pessoa apaixonada por pessoas, porque no mundo dos negócios a gente sempre terá pessoas, não existe negócio sem pessoas, né? Seja muito claro daquilo que você quer, seja muito objetivo, não perca tempo, né? A principal coisa é o tempo. Às vezes as pessoas vão adiando o sonho, adiando a meta, adiando a tarefa da semana, procrastinando. E seja inconformado, seja insano, obstinado, sangue no olho. Com certeza, qualquer coisa que resolver abrir de negócio, de fazer de serviços para as pessoas, não tem como não dar certo, desde que tu seja um cara obstinado por aquilo que tu faz e ame aquilo que tu está fazendo. Ah, muito bom. Victor, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui no programa. Eu que agradeço vocês aí pelo espaço, poder falar um pouquinho sobre esse assunto com as pessoas. Excelente, eu agradeço também a você de casa por ter nos assistido e lembro que o programa é reprisado às 7h30 da manhã aqui na Ubra TV. Então, amanhã, 20h30, estaremos de volta com o Papo de Saúde. Estaremos esperando todos vocês. Até lá!